E como trabalhar você como pessoa e como profissional, o autoconhecimento, as técnicas, as formas de você evoluir na sua profissão e estar preparado para o próximo passo, porque a gente sabe que as oportunidades aparecem, elas existem. E como é que você vai ser aquela pessoa que vai conquistar essa oportunidade, que vai conquistar aquela venda? Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sala Podcast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor e aqui ao meu lado, sempre ele, Daniel. Figueirinha. E a gente vai falar com quem hoje? Carla Moreno, jornalista, editora-chefe do F1. FN1, da TV Fronteira. Pra quem de Prudente conhece, é o jornal que todo mundo assiste na hora do almoço. É Perfeito. Isso aí. Boa noite, gente. Quero agradecer o convite aqui, a honra de ter esse bate-papo. Não digo não para essas oportunidades de refletir, trocar ideias, fazer network, é muito importante. Sempre. E de antemão a gente já te agradece, Carla, muito obrigado por ter vindo mesmo. A gente sabe que sua rotina é bem corrida por ser editora-chefe lá do FN1, mas a gente ficou muito feliz com a sua presença. E Dani, hoje vamos falar, antes de falar com ela, pros nossos seguidores aí. É verdade, a gente sempre esquece. Do canal, a gente sempre esquece, mas... Gente, se vocês gostam do nosso conteúdo, se inscreve, clica no sininho aí, comenta, compartilha com os amigos de vocês para ajudar a gente, porque dá muito trabalho fazer, mas é muito gostoso também, então a gente faz para vocês. Então, ajuda a gente aí. Curte, comenta, compartilha e se inscreve e assina o sininho. Aí, ó. Quem não quer conhecer um pouco mais sobre o Carla Moreno, que tá na TV? Fazer uma pergunta? A gente pode. É verdade. Podem perguntar, vamos lá. E aí, a Carla tá sempre acostumada a entrevistar, hoje ela vai ser a entrevistada. É isso mesmo. Mas pra quem não sabe, ó, faz uma meia hora que eu tô fazendo uma entrevista com eles, conhecendo mais sobre a Imóvel Brasil, sobre a trajetória deles. Não resisto. Eu já começo fazendo perguntas antes que façam pra mim. Isso é verdade, pior que é verdade, concordo. Nem perceberam. É verdade. E aí, Carla, a gente tem já é do costume do nosso podcast, que antes de saber sobre o lado profissional, a gente gosta de saber um pouco da vida do convidado, o que você gostava de fazer quando você era criança, sobre a sua vida mesmo, os seus sonhos e assim por diante. Carlinha, a gente sempre dá um apelidinho, diminutivo. Carlinha, olha só. Bom, a Carlinha, desde bem cedo, já estava envolvida com a comunicação. Brinquei bastante. Eu era uma menina que eu estava adiantada na escola, podia-se dizer. Hoje em dia, acho que a delegacia de ensino fica bem atenta a isso. Antigamente, eu acabei, então, entrando uma série antes. Então, quando meus amigos tinham 10 anos, eu tinha 9. Estava entrando no ensino médio com 14, 15 anos, eu tinha 13. Então, eu sempre era mais novinha, mais bebezona ali da turma. Então, eu brinquei durante muito tempo, encontrei meus pares ali na escola. E aí, aproveitei para brincar bastante, boneca, bicicleta, brincava muito. Só que aos 9 anos surgiu, então, essa porta, que eu jamais imaginaria que seria uma porta para o mercado de trabalho futuramente. Fui convidada para apresentar o telejornal da minha escola. Passava inicialmente durante as reuniões de pais, né? Aquele informativo começou a passar na TV Cabo, que tinha aqui em Prudente, e depois começou a passar nos intervalos do jornal que hoje eu apresento. E isso foi aos 9 anos. E o que era uma brincadeira pra mim, era divertido, era gostoso. Eu que era muito tímida naquele momento, eu me sentia bem falando, né, enfrentando a câmera. Acabou, então, chegando até a minha adolescência. Então, eu gostava de ir pra escola, gostava de brincar, mas também gostava de falar em frente às câmeras e participar disso. Essa era a Carlinha. Caraca. E aí eu andei vendo um pouco sobre sua vida, vi que você fez teatro, né? Fiz teatro. Como eu comentei, eu era bastante tímida. E justamente talvez por isso, por eu ser sempre a mais novinha da sala, eu via que o pessoal já estava um pouquinho à frente de mim, né? No comportamento, nas atitudes. E eu ficava um pouquinho inibida, né? Para me expor, minhas opiniões, meus pensamentos. E o teatro veio num momento muito importante para mim. Na escola eu tinha meus pontos fortes, algumas disciplinas que eu gostava mais, que eu ia melhor, né? Ia bem, história, geografia, língua portuguesa, humanas, né? Já nas exatas eu não ia tão bem. Não era o meu forte, passei. Cheguei na faculdade. Na faculdade foi felicidade total, né? Minha paixão, jornalismo, comunicação. E aí eu já estava me sentindo melhor, né? Para lidar com isso, com essa exposição de quem eu era. E o teatro me ajudou a romper com isso de vez. Romper com a timidez, saber me posicionar, me portar, né? Impostar a minha voz diante do público. Foi cerca de um ano e meio de teatro, junto ao meu grande mestre e professor nessa área, o Fábio Nogueira. Fizemos uma apresentação de uma peça, foi assim sensacional para minha experiência.
E mais do que a peça, toda essa convivência, né, conhecer o nosso corpo, as nossas limitações, né, romper com essas limitações, se expressar melhor, tudo isso me ajudou muito e veio num momento muito bom, no início da faculdade, para que depois eu pudesse lidar com o mercado de trabalho em si, que daí eu comecei a fazer estágios e aí eu conseguia me sentir mais segura depois de fazer o teatro. Então você também concorda que todo mundo devia fazer um curso de teatro? Eu já escutei isso em algum lugar, que seria bom para você se conhecer, se comunicar melhor, perder um pouco dessa timidez e tudo mais. Sensacional, eu recomendo demais. Não só para quem trabalha com jornalismo, com a comunicação, né? Mas que nem, por exemplo, aqui, são vendedores. Né? É difícil você vender, você expor os argumentos sobre uma casa, um imóvel, porque é bom, porque não é para aquele cliente, os pontos fortes, os pontos fracos, se você não consegue organizar seus pensamentos, né? Você não consegue argumentar, você tem a timidez. Você pode ser uma pessoa tímida na vida pessoal. Eu mesma fiquei morrendo assim de insegurança, né, antes de chegar aqui. Mas você chega aqui, você começa a se envolver com ambientes, familiarizar. E o teatro tem muito disso, né? De você se sentir mais seguro, se portar, ter o conhecimento do seu próprio corpo, né? Saber trabalhar a sua voz, a sua insegurança. Eu acho que isso é bom para todas as áreas, até porque hoje em dia, né, todo mundo precisa muito se comunicar, Com certeza. né? Se for comunicar de forma verbal e não verbal. Por vários meios, né? Nas redes sociais, né? De repente convidado por um podcast, você pode rejeitar um convite desse? Não deve. Né? E o teatro ajuda bastante nisso. Nossa, brincadeiras à parte, eu tô sentindo até melhor agora, porque eu tava tremendo no começo do podcast, porque eu tava nervoso. Se até ela ficou nervosa, quem sou eu? Ah, A gente tem o fiquei. direito de estar nervoso. Olhei no relógio várias vezes durante o dia, até comentei com a minha mãe, eu falei, puxa vida, não chega logo 7 horas, gente? Dá uma atenção, ainda mais estando do outro lado, né? Mas aí a gente vai se soltando e vai buscando meios de se sentir mais à vontade, né? Comecei aqui conversando com vocês, né? Quebrando gelo, como vocês mencionaram. Sim. Então a gente vai buscando formas disso. Uma dúvida que eu fiquei, eu acho que o pessoal também deve ter. Tem alguém na sua família antes de você que trabalhava nessa área? Ou foi literalmente a escola e aquela oportunidade que te levou a isso? Ninguém na minha família. Ninguém trabalhava nessa área, ninguém na área da comunicação, do jornalismo, todos em outras áreas, né, da administração. Meu pai sempre trabalhou em agências bancárias, né, foi corretor de imóveis durante mais de uma década, né, minha mãe também não trabalhava nessa área. Foi justamente aquela experiência com comunicação na escola que me abriu essa possibilidade. E era muito legal, assim, que aquela experiência quando eu tinha 9, 10, 12, 15 anos, o pessoal falava assim, isso aqui vai pro seu currículo. Aí eu falava assim, mas por que o meu currículo? Nem sei se é isso que eu quero fazer. Mas eu fui me envolvendo, entendeu? Passou de muito mais que ler um texto para a câmera, decorar aquele texto. Aí eu comecei a acompanhar a parte de escrever os textos que a gente fazia, a apuração das informações ali dentro do ambiente escolar, a edição que começou a me fascinar, que é a sua área, né? Sim. Casar a imagem com o texto e fazer daquilo ali uma história, nada mais é do que contar histórias, Sim. né? E fazer tudo aquilo caber dentro daquele espaço de tempo, aquele limite, que eram só 2 minutos. Tudo isso começou a ser fascinante para mim. E aí, por isso eu me envolvi tanto com a comunicação. Ninguém na minha família me influenciou. Aí eu fui buscando referências, né, nos telejornais, que é a parte que eu gosto, né? Tenho referências também em revista, em sites, né, vários outros jornalistas de outros veículos. Mas aí busquei nos telejornais, que foi para a área que eu segui. Eu acho que ninguém tá curioso com mais nada nesse comecinho assim. Na verdade, eu ainda tô. Porque eu entendo que você se envolveu com a comunicação muito cedo e é muito legal. Porque eu acho que fala muito sobre a nossa personalidade, sobre nós mesmos, o que a gente faz, o que a gente gosta. E é óbvio que você vai acabar se encontrando dentro do que você gosta. Para algumas pessoas mais cedo, para outras pessoas mais tarde. E quanto antes você encontrar, melhor. Mas antes de ter essa experiência, quando você era mais novinho, você queria ser o quê? Olha, tem uma história bem engraçada. Quando eu era bem novinha, quando eu tinha uns 4, 5 anos, participei de um concurso de modelos lá em Rio Preto. Morava ali perto, morava em Catanduva, participei desse concurso. E a gente tem o vídeo até hoje na fita cassete, que eu assisti várias vezes na minha infância. E eu me lembro de ver, assim, o apresentador do concurso falando assim, essa é a Carla Moreno, ela tem 4, 5 anos, ela gosta de brincar de tal coisa, e quando ela crescer, ela disse que ela quer ser pintora de quadros. Eu passava perto da minha casa, em frente a uma loja de quadros, eu admirava demais aquelas telas. Eu já gostava, assim, das artes, né, das cores, dessas formas de comunicar. E aí eu falei que eu queria ser pintora de quadros, não sabia o quanto isso daria ou não dinheiro, me daria uma condição de vida ou não, né? Nem tinha talento para isso.
Depois eu comecei a me interessar, de repente, pela odontologia, pela fisioterapia. Tenho uma tia que é dentista, um tio que é fisioterapeuta, os via de branco, né, naquela missão de cuidar da saúde, reabilitação, e admirava essas pessoas. Mas quando comecei a me envolver com a comunicação aos 9 anos, aí já comecei a andar por essa estrada e é difícil voltar para trás. E o bom é que você se encontrou, né? Tá nítido para todo mundo. Tô feliz. Tá bem feliz. E aí, Carla, quando você era criança e tal, quis ser dentista. Fisioterapeuta, pintora de quadros. Pintora de quadros, se encontrou na comunicação e segue até hoje sendo jornalista. Como você decidiu que você realmente ia para a faculdade? Não, eu vou fazer isso. E como foram os seus primeiros anos na faculdade, assim, suas experiências mais marcantes? Quando a gente chega no ensino médio, eu me lembro bem que na época, né, muito tempo atrás, né, lá no início dos anos 2000, tinha o guia do vestibular, não sei se é do tempo de vocês. Tinha aquele guia do vestibular. Não tinha tanta internet, a gente não pesquisava tanto na época, né, no ensino médio, estava começando ainda. E aí a gente pegava aquele guia do vestibular e começava a ler as profissões, né, sobre as profissões, com qual área você se identificava, se o seu forte era humanas, exatas, biológicas. Eu não iria ser médica, não era um interesse meu. Dificilmente eu iria, de repente, para a área de química, engenharia. Nunca pensei em ir para essa área, apesar de admirar muito essas profissões. E sempre me identifiquei com a área de exatas, e aí já parti para essa área. Também, né, passei por uma análise vocacional, né, na época eu fui estudar no Anglo, no último ano, né, então passei por essa análise vocacional, e aí eles vão vendo quais são suas aptidões, suas facilidades, né, suas paixões, os seus hobbies, e aí também foi para a área de jornalismo de comunicação social, né. Quando eu entrei na faculdade, como eu comentei, aí foi sensacional, porque eu só estudava o que eu gostava. Era como se eu fosse para a escola e só tivesse língua portuguesa, história, geografia, filosofia. Então ali era muito fascinante, né? Como na época, vocês se formaram aqui? Você se formou aqui? Não sei se na sua época também era assim. Tinha tinha comunicação social, que era o tronco comum, e depois habilitação para jornalismo ou para publicidade na minha época. As duas áreas, por serem da comunicação, elas eram fascinantes para mim, muito interessantes. No comecinho até falei, puxa vida, psicologia do consumidor, né? É tão bacana, marketing, todo esse estudo, né? Do comportamento, né? Das estratégias de marketing são tão legais. Será que eu vou aprender para esse lado? Mas não, quando começaram as aulas mais práticas de jornalismo, comunicação comparada, semiótica e tudo mais, aí eu já vi, não, meu caminho é esse, é o do jornalismo. E é muito gostoso quando você entra num curso e você se encontra mesmo, né? Quando você fica ali mais 10 minutos, meia hora depois da aula, debatendo com o professor, com a professora, né? Você vê que ali você tá realmente vivendo aquele momento, ambientado, né? E é o assunto que você quer, né? Que você tem sede de conhecimento. E foi assim comigo. Engraçado que eu posso dar uma ótica diferente. Eu nunca fui bom na parte humanas, sempre das exatas. E quando eu entrei em ciências da computação, foi exatamente o que ela disse. Não tinha as matérias chatas de português. Exato. Então era maravilhoso ir pra eu ansiar a próxima aula sempre. Ansiar não porque eu não gostava dessa, porque eu queria outra também. Ia. Então, é o mesmo fato. Então, a faculdade é bom quando você escolhe certo. Essa é a sensação, não é? Porque na escola, né, hoje em dia tá mudando muito, né? Tem um novo ensino médio agora com os itinerários, né, formativos que a criança, o adolescente, né, no ensino médio, ele já vai caminhando por aquela área que ele tem aptidão, que ele tem preferência, já vai conhecendo. Isso é muito legal, porque é a chance dele já ir tendo uma base do que ele vai conhecer na faculdade, no ensino superior, o tecnológico, né? Ou então dele já falar, não é isso que eu quero, porque pode acontecer também. De você iniciar um curso e falar, puxa, que chato que é isso. E aí você para e já segue para outra área, já vai buscar uma orientação vocacional, né? E isso, tendo essa base já, essa orientação mais firme já no ensino médio, eu acho que é interessante, né? Mas quando você se encontra no curso, é gostoso, né? Exatamente. Segue um pouco aquela filosofia, não sei se nem seria interessante pontuar, que é ruim tentar ensinar o peixe ou forçar o peixe a subir numa árvore e achar que se ele não fizer isso, ele vai ser ruim. Exemplo, se me forçassem para a área de jornalismo, exemplo, que teria muito humanas, eu não ia me dar bem. Não era culpa minha, é porque aquilo não era para mim. Então a pessoa conseguir identificar as áreas que são boas para ela e o que ela gosta e para frente, o sucesso só vai depender dela mesmo. Exatamente, né? Você vai ter muito mais facilidade, você vai ter prazer, né? E isso envolve muito o mercado de trabalho, porque qualquer profissão não é fácil.
é penosa, né? Tem seus desafios, tem seus entraves, né? Tem os debates do dia a dia, né? Nem um dia de trabalho é fácil, nem é pra ser. Tem que ser desafiador, porque é o que vai te motivar a fazer melhor, a voltar no dia seguinte, né? Mas se você tem prazer, se você acredita que aquilo lá é importante pra sociedade, te faz bem, te dá uma satisfação no fim do dia, poxa vida, é outra coisa. Mais uma dúvida, antes dele pontuar. Teve alguma dificuldade na faculdade? Teve alguma coisa assim, isso daqui eu não esperava? Teve algumas pedrinhas? Ou sempre foi o que você esperou e ótimo, digamos assim? Tô tentando puxar pela memória enquanto você pergunta. Talvez eu tenha apagado, sabia? Da memória. Eu acho que só ficaram as lembranças boas mesmo da faculdade. Foi muito prazeroso mesmo. Que bom mesmo. Maravilhoso, na verdade. Difícil. Muito difícil, mas muito legal. E não foi... Eu ia falar que foi a semana, mas não foi. Algum tempo atrás, eu tava lendo sobre comunicação, eu estudo muito sobre persuasão, porque a gente precisa muito da copy, né? Que é comunicação persuasiva. E eu estudo bastante isso para as nossas campanhas. E aí, o Thiago Tesman? Acho que foi o Thiago Tesman, que é um dos caras que eu mais gosto de acompanhar. Ele falou a seguinte frase: a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. E aí, eu queria entender o que você pensa sobre isso, porque, né, você apresenta o jornal e se você passar uma informação incorreta lá, o seu compromisso com a verdade que você fez na faculdade, né, cai por água abaixo. Só uma dúvida, porque eu sempre sou o telespectador burro, entre aspas. Essa segue aquele raciocínio de que se a pessoa entendeu errado, a culpa é minha? Exato. Eu acredito. E você falando me fez lembrar muito do que um gerente meu, ele falava, ele foi meu professor também, e ele sempre falava pra mim: Carla, você é editora-chefe daqui pra frente, quando você for falar com seus editores, com seus produtores, você vai falar, você vai orientar, você vai repetir com outras palavras e vai perguntar pra ele o que ele entendeu da sua orientação. Se não saiu da forma como você esperava, a falha pode não ser do outro lado. Talvez você não tenha sido clara, entendeu? No seu discurso, na sua orientação, e é isso que você quer dizer, né? Isso. Muitas vezes a falha é de quem comunicou. Não foi de forma clara, não foi de forma objetiva, ou realmente não explicou direito para aquela outra pessoa. E isso se trata também de forma muito séria com o nosso telespectador, né? A gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser claro. Por isso que muitas vezes, né, a gente faz questão de entrar com um tempinho de sobra no jornal, porque às vezes o repórter ele entra com um link, ele entra com uma reportagem. Na volta, eu e Murilo Zara, que geralmente apresenta comigo, não é meu parceiro lá da hora do almoço, né, a gente não repete a informação, mas a gente fala com outras palavras, a gente reflete em cima daquele assunto, para que a gente provoque também a reflexão no telespectador, né? Você falou de persuasão. No jornalismo, eu acredito que talvez a gente não use da persuasão, porque persuadir, você quer levar argumentos para a pessoa para que você a convença, para que você a leve a alguma conclusão. E no jornalismo, eu acredito que seja muito mais provocação. Você dá dados, você dá vários pontos de vista, várias versões acerca do fato, e você provoca o raciocínio crítico, né, o questionamento no telespectador. Esse é o caminho. E para quem está na área da corretagem, né, como corretor de imóveis, usar a comunicação de forma clara é essencial. Afinal, você está lidando com um sonho do cliente, né? Com um montante, às vezes um dinheiro de uma vida inteira, né? Aquela expectativa que é criada na compra do sonho da casa própria, né? Então, você ser claro naquela comunicação, nas condições da venda, nas condições do imóvel, né? Sobre aquele bairro onde está sendo vendido o imóvel, né? Isso é muito importante, porque depois ou ele vai fazer uma propaganda positiva do corretor ou totalmente negativa. E a gente sabe que o trabalho do corretor é muito do boca a boca, da indicação. E hoje em dia, ainda mais com isso tudo exposto na internet, para vir uma crítica negativa ali, um print, né, uma reprodução dessa imagem, isso aí é muito fácil acontecer. E você falando sobre isso, é muito, muito verdade, porque o corretor de imóveis, ele tem que lembrar sempre que ali, naquele imóvel que ele está vendendo ou alugando, sei lá, qualquer que seja o tipo do negócio, a pessoa que vai morar ali está colocando o tesouro mais precioso que ela tem, que é a família. A família. Ou ela mesma. Mesmo que seja um estudante, vai morar sozinho, é o sonho da profissão dele. Ele está vindo de outra cidade para estudar, por exemplo, aqui em Presidente Prudente, que é uma cidade muito universitária, vai morar esqueci como chama. República? Uma república. Cara, mesmo que seja uma república, é para se formar, para trabalhar com o sonho da vida dele. Então, o corretor de imóveis, ele tá sempre envolvido no sonho da pessoa.
Você pode parafrasear, eu acho que o jeito certo é esse, né? Talvez eu errei a palavra. Você não tá vendendo pedra, tijolo, argamassa ou decoração. Você tá vendendo um abrigo. E independente de quem que seja, é um abrigo. Para um estudante, para uma família, sempre vai ser um abrigo. E se você vender algo que não seja, entre aspas, um bom abrigo, você vai ficar marcado pro resto da vida para aquela pessoa e para as pessoas em volta dela. Então é melhor você cuidar da sua imagem. Opa, com certeza. Exatamente, não dá pra mentir, né? Depois a pessoa vai estar ali dentro, vai começar a ver os defeitos na infraestrutura. De repente você fala, não, essa região da cidade é tranquila, não tem barulho, você pode estudar dia e noite que vai ser sossegado. Aí o cara muda, na primeira noite é carro passando a noite inteira, é barulho da vizinhança. Pô, mas o corretor me vendeu aqui, ó, uma ideia diferente desse imóvel, né? Então é a palavra ali dele que vai estar envolvida, né? E você pode tentar manipular essa situação, né? Mas aí manipulando você vai estar, sei lá, ignorando a inteligência daquele comprador, né? E eu acho que isso é até antiético, né? Imoral. Para ser sincero, só para deixar claro, não quer dizer que tem imóveis que não devem ser vendidos. Exemplo, como você disse, esse que tem barulho. Mas tem que vender para pessoa. Tem que analisar o público. Isso, tem que vender para a pessoa certa. Não adianta vender por vender. O meu pai, por exemplo, não se incomodaria nem um pouco de morar num bairro barulhento. Meu pai adora festa, som alto, essas coisas. Mas, sei lá, meu sogro e minha sogra odiariam morar Exemplo, meu sogro e minha sogra também. Não dá, eles não conseguiriam morar. Então, se um corretor vendesse pro meu pai, ok. Meu pai super moraria, acho que num Bom Giovanni da vida, que é um bairro universitário, que sempre tem festa, república, essas Tem coisas. gente que se muda pra uma área muito tranquila, muito quieta, fica deprimido. Porque tá acostumado com aquele zum, 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 com o mercadinho, com a farmácia ali perto, com gente passando na rua. Tem gente que ainda gosta de sentar na calçada, ver os carros passando. Tem gente que prefere uma rua sem saída, né? Então tem público pra tudo. Por isso que é importante o cruzamento de dados, né? Do perfil do comprador com também o perfil do imóvel, né? Exatamente, é por isso que a comunicação tem que ser clara do corretor. Ele precisa sempre falar, ó, esse bairro é assim, e a gente lê bastante aqui, eu estimulo bastante eles a entenderem mais do mercado imobiliário, principalmente em relação a isso, para ensinar, não sei se é ensinar, mas para dar algumas pontuações que são muito importantes que às vezes o corretor não para pensar. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele não precisa saber só vender imóvel. Ele precisa conhecer um advogado, ele precisa conhecer uma padaria, açougue, um mercado de aluguel que vai poder fazer um conserto na casa. Porque o cliente, vamos supor, eu vou comprar meu primeiro imóvel. Cara, eu não tenho experiência nenhuma com compra de imóvel. Nenhuma, zero. Se o corretor ele não tiver indicações para mim fazer, é óbvio que eu vou arrumar, eu vou procurar na internet. Mas se ele tiver, vai ser muito diferencial, vai ser um diferencial enorme e eu vou fazer uma propaganda positiva muito grande. Assim como se ele fizer um serviço ruim, vou fazer uma propaganda negativa. Exatamente. E ter noção dos custos do mercado, né? Às vezes você vai com um corretor numa casa que já está completa, com energia solar e com todos os móveis ali instalados. Custa X. Você vai numa casa que está crua ainda, sem energia solar, né? Que pode gerar uma economia. Ou então sem as partes de marcenaria. Aí você fala assim, eu compro essa que está completa, eu compro essa. Aí o corretor entrar nessa casa, que de repente não tem todo esse investimento e conseguir falar, se você comprar essa e investir mais tantos R$1.000... né? Pode ser um bom investimento ou não, vai chegar no valor da outra, vai ficar bem abaixo. O cara tem que ter essa noção desse cálculo, né? Sim. Porque assim, da energia solar quanto custa, da marcenaria quanto custa, de repente fazer um reparo quanto custa, para já dar essa noção além também do próprio imóvel para o cliente, né? Isso junta que além dele ser sincero ou ético, ele tem que ter experiência e tem que estudar. Não adianta ele estar ali achando que vai vender imóveis só porque tem gente querendo comprar a casa. Sim, os fornecedores mudam, os custos mudam também, tem que estar atualizado, né? Exatamente. E aí, a gente estava falando bastante sobre... eu citei persuasão, você disse que um jornalismo não é tanto persuasão, que é mais uma provocação para gerar uma reflexão. Isso. E acho que boa parte das pessoas não param para pensar em relação a isso da persuasão e da manipulação. Uma vez o Dani brincou comigo que as pessoas falavam que ele era manipulador. Logo que ele entrou na empresa, assim, devia fazer um mês, nem isso, a gente conversava bastante. Aí ele falou, cara, eu tô meio chateado, as pessoas... Esse dia eu tava brincando de um jogo e tal, e aí falaram que eu era manipulador, não sei o quê. Eu fiquei triste, né? Manipulador é uma pessoa ruim, Parece né? que é ofensivo, né? Eu falei, nunca fiz mal pra ninguém, cara. Aí eu falei, Dani, eu não acho que você é manipulador, eu acho que você é muito persuasivo. Isso é bom. Você saber expressar suas ideias de forma clara e fazer com que a pessoa entenda e argumenta bem. Às vezes concorde com o que você tá falando, é muito positivo. Isso pode te ajudar, inclusive, profissionalmente. Você não tem que deixar a persuasão de lado. E aí eu queria que você
com certeza entende muito mais que a gente, explicar sobre manipulação. Só um pouquinho. A diferença da manipulação e persuasão. Um exemplo recente, né, que a gente viu até falar da manipulação, não sei se vocês acompanham o Big Brother Brasil, né? Pode ser que muita gente está assistindo o podcast também acompanhe, né? A gente viu o Arthur naqueles jogos da discórdia muito chateado também ao ser taxado como manipulador, né? Por que chateado? A gente imagina em manipulação, manipular, né? Fazer as pessoas de fantoches. São meros bonecos que estão à sua mão, ao seu favor, né? Para um benefício seu. Eu vejo a manipulação que o beneficiado daquela relação, né, entre, de repente, o cliente e o corretor, ou então o jornalista e o interlocutor, o telespectador, o leitor do site, o único beneficiado é quem está manipulando, nesse caso, né, em benefício de quem está manipulando. A persuasão, eu já acredito que seja diferente. Você não ignora a inteligência da outra pessoa que está do outro lado da conversa, né, na comunicação. Você utiliza de toda a bagagem dela, de todas as informações que ela te fornece, né, para você argumentar, para você conduzir a um raciocínio, né, muitas vezes para você explicar o seu raciocínio e ser persuasivo para trazê-la para o seu lado, né? Mas não significa que você ignora a inteligência e toda a bagagem daquela pessoa. Então, basicamente, a manipulação a pessoa usa para se beneficiar e a persuasão, às vezes, é para dar um norte para a pessoa, entre as que está perdida ou só uma defesa de ideia. Ou benefício mútuo, vamos dizer assim. Exatamente. O corretor quer vender e o comprador quer comprar, por exemplo, né? Então, eu acredito que esse seja o caminho da persuasão. Você vai trabalhar em benefício dos dois lados. Eu vou dar um exemplo, só para ver se eu entendi certo. Um corretor manipulador vai vender uma casa qualquer para um cara que quer comprar. Para ele, de repente, uma casa cara, que talvez não seja a mais interessante para aquele cara, né, para o comprador, num bairro que seria o bom para o perfil dele, né, para ele ter uma comissão alta, né? Quem vai ser o beneficiado nessa hora? Somente o corretor. Só o corretor. Agora, um corretor que seja persuasivo, qual que é a sua conclusão? Ele vai vender uma casa boa, ele vai se beneficiar pela comissão e tudo mais, só que o cliente dele vai ficar feliz. Justamente. E não vai perder a venda, porque devem ter outros corretores mostrando para aquele cliente, mas ele vai ser o mais persuasivo, vai saber trabalhar toda aquela situação, o contexto, o perfil do cliente, as casas que ele tem ali na cartela dele em mãos, para conseguir também ser o vendedor daquela casa. Eu acredito que esse seja o caminho. Perfeito. Nós também. Aliás, a gente também, além de acreditar nisso, a gente também é BBB. Bom, bonito e barato. Desculpa o merchan. Fez a propaganda. É isso. E aí, então, se você pudesse dar uma dica de como ser persuasivo sem ser manipulador, o que você diria? Ser honesto, para começo de assunto. E estar de olhos bem abertos, mente bem aberta, não chegar ignorando aquele cliente, né? Fazer uma boa entrevista com ele, assim como vocês estão fazendo comigo, né, fazendo várias perguntas, conhecendo aquela pessoa, conhecendo a família, para onde ele vai no dia a dia, o que ele quer, se ele gosta de barulho, se ele não gosta, conheça aquele cliente, quais foram as experiências ruins que ele teve antes, o que ele quer ter de experiência futuramente, e aí você vai fazendo esse cruzamento de dados, né, para você conseguir deixar o seu cliente ao seu lado, né? E para ele enxergar que você está trabalhando com honestidade, que você vai oferecer para ele um bom trabalho, inclusive agregando valor ao seu trabalho, porque o cliente ele precisa enxergar que aquele corretor tem valor e ele merece, inclusive, aquela comissão que vai ser paga para ele posteriormente. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida um pouco mais fugindo do assunto, mas é que veio na minha cabeça. O corretor ele é sempre exposto. Ele quer que as outras pessoas saibam que ele é um corretor. Isso é interessante, porque é bom. Mas você também é uma pessoa exposta. Querendo ou não, na hora de almoço, quando a gente tá ali, a gente vê você na TV. Como cuidar da imagem? Como que o corretor pode cuidar da imagem dele de forma positiva? Ou dicas de como você cuida da sua imagem, né? Porque eu imagino, você deve andar na rua, é a Carla Moreno, ou algo assim do tipo. Então você sempre tá exposta. E ele também. Como cuidar da imagem dessa forma? Bacana essa relação, né? Por que na hora de você me vender uma casa, você foi simpático, a hora que eu te encontrei, você sumiu? Né? Você nem olhou pra mim, você nem me deu um oi. Por que na hora de apresentar o jornal você fala boa tarde, bom dia, sorri, na hora de falar tchau, encontro marcado amanhã? Na hora que eu te encontro no mercado, Carla, você nem quer tirar uma foto comigo? Eu chego com você ali, ó, chego e falo, oi, Carla, tudo bem? E o preço da cenoura? Preço da cenoura. Poxa vida, na hora do jornal você estava pedindo minha participação e na hora que eu vou conversar com você, Carla, você não me dá atenção? O corretor eu acho que é a mesma coisa, né? Na hora de me fazer a venda, você foi todo simpático, todo disponível, mas na hora que eu te liguei para perguntar no pós-venda, né, te dar algum feedback,
Você sumiu, não me deu mais atenção. Será que vai ser a última casa que aquele cara vai comprar ou alugar? Né? Será que ele nunca mais vai precisar desse corretor? Então, da mesma forma que você é no momento da venda, seja na sua vida também. De repente, né, você tá num churrasco com os amigos, você quer passar a imagem de um corretor honesto? Se mostre honesto também, né? Ético, leal, fora também do momento de trabalho. Né? Porque assim, se você vai se moldando nesses preceitos básicos aí de um cidadão, né, ético e agindo com a verdade, você não tem a chance de escorregar, né? Pensa sempre aí na sua atitude, na sua conduta. A mesma coisa no meu caso, né? Eu tô sempre ali no jornal falando sobre multa de trânsito, né? As formas de agir no trânsito, sobre deixar a casa limpa para o mosquito da dengue não ir lá e fazer se proliferar, né? Sobre a questão de gentileza, né? E tudo mais. Mesmo. De saúde mesmo, exatamente, né? Exatamente. Durante a pandemia a gente cuidados. falou muito sobre usar máscara, né? Tomar vacina e tudo mais. E na minha vida, eu faço tudo isso? Eu acho que é importante fazer. Porque daí você seguindo tudo aquilo que você fala pro seu comprador, né? Ou fala pro seu telespectador, você tem que fazer isso também na sua vida pessoal, né? Isso é cuidar da imagem. Você querer passar uma imagem como profissional e pessoal também. E aí, seguindo dessa forma, eu acho que fica mais difícil de você escorregar. Porque se você tiver um personagem na vida profissional, com certeza, em algum momento, esse personagem vai ser desmascarado, a máscara cai, né? E aí você perde a credibilidade, tanto no jornalismo quanto na corretagem, né? Amarrando tudo isso, então, tudo gira em torno de ser ético e honesto. Eu acredito que sim. Em qualquer profissão, né? Perfeito. E aí, acho que volta até uma reflexão que a gente fez em alguns podcasts atrás sobre a sua palavra e o seu comportamento. Define o seu caráter. Como assim? A distância entre o que você fala e o que você faz, quanto maior ela for, maior o abismo do seu caráter. Então, menos caráter você tem. Se você fala uma coisa e faz outra, você é um cara sem caráter. Agora, se a sua palavra está ajustada ao seu comportamento, você é uma pessoa idônea. Idônea, exatamente. E a chance de você perder a credibilidade com o seu cliente, ou no meu caso, com o meu telespectador, é bem menor, né? Carla, eu queria perguntar pra você o que mais te encanta no jornalismo, assim. Sei que você falou sobre entrevista, que você sempre gosta de se conectar com as pessoas e tal, mas no jornalismo, o que mais te encanta hoje? Eu acho que é a missão do jornalismo na sociedade, né? A gente dá voz e vez para as pessoas, né? A gente está ali para levar as informações, prestação de serviço, né? Falar sobre o trânsito, né? A vacinação, por exemplo, como é que está sendo feita, né? Ou informações sobre economia, reajuste dos remédios, que foram os temas mais atuais. Mas eu acho que o que é mais interessante, foi até tema do meu trabalho de conclusão de curso, é a questão do comunitário. Você dá voz para quem está sentindo as deficiências do poder público, por exemplo, um buraco na rua, uma falha no sistema de saúde, um não fornecimento de um remédio, ou então problemas para ter acesso ao ensino, por exemplo. E aí a gente faz essa ponte, né, entre a população, entre as pessoas que estão tendo seus direitos feridos, né, e o poder público, na esfera municipal, estadual, federal, a autoridade que a gente deva então provocar, consultar. E fazendo essa ponte, a gente consegue buscar soluções para vários problemas da sociedade. A gente tem esse compromisso com as pessoas. Então, quando a gente fala assim, ó, o prazo foi dado pelo prefeito, pela Secretaria de Estado da Saúde, da Educação, tá na nossa agenda, pode ter certeza. Naquele prazo a gente vai voltar, a gente vai cobrar. Se não foi resolvido, voltaremos mais uma vez. E não é porque somos inimigos do poder público, é porque é a nossa função. Fazer essa ponte é o nosso compromisso. Talvez para a pessoa, ela não vá chegar lá e falar assim, ô seu prefeito, ô seu secretário, né, vem cá resolver o problema na minha rua. Ela não vai ter essa atitude. Mas se a gente está ali para expor esse problema e a gente tem esse acesso, né, a quem possa resolver, então eu acho que essa é a nossa missão, o nosso compromisso com a população. E isso é o que me fascina, né, a gente poder transformar a realidade, mas não por nossas mãos, né, mas mostrando esse caminho, fazendo com que as pessoas percorram esse caminho. E isso é fascinante para nós, quando a gente consegue chegar a uma solução, né, ou então fazer com que as pessoas consigam uma vida melhor. Isso é bom. No caso, como eu vejo bastante, é dando voz a quem não tem. Porque essa pessoa talvez não teria, vou falar desse jeito, mas é um pouco errado, moral de chegar no prefeito, ou pelo menos ela teria, no mínimo, timidez, ou não ia querer escutar ela. Mas indo lá, uma jornalista, uma TV, algo assim do tipo, o peso é muito maior.
E as pessoas ficam tão gratas. Ficam. Isso é muito bom. A gratidão deles quando a gente volta para mostrar o problema resolvido. Até porque esse poder público resolveu, é nosso dever também mostrar. Não é uma Sim. propaganda para eles, né? A gente mostrou o problema, a gente mostrou que resolveu e a gente entrevista. Agora tá bom, dona Maria? Agora tá legal, seu José? Tá recebendo remédio? Tá fazendo tratamento agora? Conseguiu a cirurgia? Poxa vida, a gente fica muito feliz, né? Porque é o que você falou, não é moral no sentido, né, de assim, eu não tenho moral pra isso, né? Mas eu me sinto inibido. Isso. Eu sou pequeno demais, perto do município, tem problema pior que o meu, aí a pessoa fica ali retraída. Mas tem situações que a gente passa assim, sei lá, meses de repente, sem falar de espera por cirurgia. Aí não aparece uma reclamação, a gente fala, será que tá tudo certo? Aí aparece uma, a gente faz uma reportagem, a gente fala assim, ó, você que se identifica com isso, manda pra gente, há quanto tempo você tá esperando uma cirurgia ou um atendimento? Aí começa a pipocar um Uma monte. enxurrada, dá pra gente passar um mês fazendo uma série sobre isso. Então você vê quantas pessoas ficaram ali, caladas. E aí que eu falo da provocação. É um direito seu ao ensino, à saúde, à educação, né? Por que você não vai atrás dos seus direitos? É a nossa missão também informar, né? Porque a arma do cidadão é a informação, muitas vezes, a arma do consumidor, né? E também ajudar que essas pessoas cheguem até as autoridades. Só pra deixar claro, não tenha medo. Vocês têm moral sobrando pra cobrar seus direitos. É isso Só pra deixar mesmo, claro. é isso mesmo. Mas às vezes o cidadão se sente inibido, né? E aí entra a missão do Do jornalista. jornalismo, é isso mesmo. É o jornalismo comunitário que a gente fala muitas vezes. Muito legal. E você falou um pouquinho antes aqui da nossa conversa sobre as matérias recentes, que você sempre fala sobre, eu tô até rindo já, mas que você sempre fala sobre o trânsito, essas coisas. E aí eu pensei em não falar, mas não tem como, porque foi muito legal. E você já falou sobre isso num podcast anterior, sobre o meme dos 500 km por hora, e eu queria saber como foi pra você isso, de ter virado um meme. É óbvio, dá pra ver que foi sem querer, que depois logo em seguida você corrigiu. Mas a internet não quer saber disso, a internet quer saber da O povo zoeira. corta, né? O povo só corta aquele... Exatamente. É a parte engraçada que fica, né? Pois sabe que eu vindo pra cá, aqui pela Manuel Goulart, eu me lembrei desse meme, porque ali tem uma lombada eletrônica, tem ali né? mesmo. De 50 km por hora. Não é 500, gente. Aquela menina errou falando na televisão. Fui eu que errei, não foi a pessoa que digitou, porque fui eu mesma que digitei 50, não sei de onde surgiu aquele 500, não foi o estagiário, coitado do estagiário, sempre botam culpa, é culpa do estagiário. culpa do Os comentários estagiário. lá, culpa do estagiário, só pode. Não sei onde eu estava com a cabeça. Na verdade, eu estava com a cabeça em outra parte do jornal que viria na sequência, e na hora, não sei porquê, falei 500. Mas assim, pra mim foi a coisa mais inusitada que aconteceu na minha vida. Foi no momento em que, acho que eu já até comentei, a gente estava num momento assim, só de notícias pesadas, né? Questão da pandemia, no seu auge, começando, muito medo, muita incerteza, né? O pessoal ficando em casa. E aí, dessa forma, eu falei assim, quando fazem uma palhaçada com você, né? Nesse caso foi uma palhaçada no sentido não de negativo, mas de palhaçada de engraçado, é melhor rir junto. Ri primeiro, ri junto, se zoa, entra na onda, surfa nessa onda, ainda mais hoje em dia que você tem a internet, embarca nessa onda e vai, entendeu? O que aconteceu de mais inusitado foi que eu ganhei muitos seguidores, muitos deles aqui da nossa região, muitos de outras regiões do país. Para vocês terem uma ideia, um colega meu lá da Bahia entrou em contato comigo meses depois desse meme viralizar e tudo mais, do Neymar comentar e dos grandes humoristas também compartilharem e tudo mais. Falou assim, cara, tem um amigo meu que faz jornalismo aqui na Bahia e ele queria fazer uma entrevista online com você, pode mandar umas perguntas? Eu falei, pode, beleza. Aí eu falei pra ele, viu, mas por que você tá me entrevistando aqui? Não é de paulista, né? Ele falou, cara, porque o pessoal descobriu que eu teria acesso à menina do meme, a jornalista do meme. Nossa. Então, quero perguntar pra você, além do meme, né? Sobre a profissão e tudo mais. Então, poxa vida, isso daí me abriu portas, né? Me fez me conectar, com que eu me conectasse com outras pessoas. Isso é muito interessante, se conectar com outras pessoas, de outros estados, de outros perfis. Até hoje, quase toda semana aparece alguém compartilhando comigo e falou, olha lá você de novo. Aí o pessoal vem e fala assim, aí atenção galera do ninho de escada, né? Gente, quem tem mais de ninho de escada? Até eu entender, né, que eles andam muito rápido pela rua, né? Aí eu falei, gente, que engraçado. Pra mim foi inusitado. E mais inusitado ainda foi meses depois, o homem que fez esse recorte, começou a compartilhar o meme,
veio falar comigo, meio que pedindo desculpas, meio sem jeito, falando, poxa vida, nem sei como é que eu chego pra você pra falar disso, falei com a minha esposa, como é que você se sentiria? E na verdade ele era um contato nosso ali, que tava conversando com a gente no dia a dia da profissão, e ele fez esse recorte, compartilhou com os amigos, compartilharam com outros, e eu provoquei o riso num momento de tanta tristeza, tanta incerteza, e isso só foi positivo. E eu achei muito legal como você lidou com a situação depois. Que até no jornal vocês brincavam bastante sobre isso. Que o pessoal fala, não tem carro que chegue 500 km por hora. Vocês foram pesquisar se existiam carros com 500, que atingiam 500 km por hora. Como que chama mesmo o carro? Vixe. Puxa vida, agora eu esqueci, sem me abraçar. gente. Na época eu lembrava assim, eu tava na ponta da língua. Mas eu descobri que tem um carro que chega a 500 km por hora. Eu falei, gente, e projetei o nome de Prudente, né? Eu via que os prudentinos compartilhavam com certo orgulho. Falando, é lá Prudente, né? Que engraçado. Porque o nosso povo, assim, aqui de Prudente, cara, você pode ir pra qualquer lugar do mundo que você vai encontrar um prudentino. É muito engraçado como a gente se encontra nos lugares. Por exemplo, O povo vê aquele ali é Prudente. eu já, assim, eu ainda não saí do país, mas a minha família sempre viaja. Meu pai e minha mãe viajam bastante. E aí, meu pai sempre brincou. Eles fizeram um cruzeiro uma vez, o maior cruzeiro do mundo. Eu esqueci o nome do cruzeiro agora. Mas meu pai e minha mãe foram, eles ficaram 15 dias navegando. E aí lá, eles fizeram amizade com um casal. E aí depois eles descobriram que era um casal prudentino. Um casal de Prudente. Cara, se você for... exemplo, eu gostava bastante eu ia bastante pra praia, hoje eu vou menos. Mas toda vez que eu ia pra praia, tinha alguém de Prudente. Se eu vou pra Água-Ativa, que eu gosto bastante, que é aqui no Paraná, aí beleza, é mais perto. Mas tem alguém de Prudente. Sempre tem um prudentino. Sabe onde eu encontrei prudentinos? No fim do mundo. Não sei se vocês conhecem. O Ushuaia, que é a cidade que fica mais ao sul do nosso continente. Lá na Patagônia, Argentina. Meu Deus, Tava eu subindo uma montanha com meu marido. Não tinha filho na época, com os meus sogros. E de repente eu cruzo com uma dupla de irmãos. E eles estavam, a gente tinha feito matéria com eles recentemente. Eles estavam num carro, assim, tipo um motorhome que eles fizeram, rodando, sabe? Todo o continente e tal, fazendo a volta ao mundo, se não me engano. Aí eu olhei e falei, vocês não são os caras de Prudente que a gente fez matéria? Ele falou, você não é a menina da TV? Eu falei, meu Deus, a gente tirou uma foto com eles assim no alto da montanha, lá em Ushuaia, na Patagônia, na Argentina, e encontramos prudentinos. É isso aí, tem prudentino pra todo canto, hein? E você, prudentino, que tá assistindo, você tá onde agora, hein? Comenta aí. Então, se você não é prudentino também, comenta pra gente de onde você tá assistindo. Ou se você já conhece Prudente. Exato. Lugar frio aqui, tô brincando. Meu pai brinca que prudentino é igual tiririca. Nasce até no meio do cimento. Não importa. A tiririca aparece você não em para. todo canto, nada para o prudentino. E é engraçado porque a gente gosta muito da cidade, né? A gente é muito apegado à cidade, é óbvio, porque é uma cidade muito boa de se morar, a infraestrutura é muito boa também, cidade tranquila, pouquíssimo perigosa. Então tem um monte de pontos positivos. E sempre que acontece algo inusitado, que o nosso nome da cidade é projetado, os prudentinos sempre abraçam e ajudam, né? Molho verde. Tô brincando. O molho verde. Molho verde. Exatamente. O molho verde, o pastel da feira, Tiaguinho. Não é verdade? A gente tem orgulho dos prudentinos, assim, que são projetados, né? E tudo mais, e levam o nome da cidade, né? É gostosa a nossa cidade, é boa mesmo. Eu só queria fazer dois pontos. Eu espero que eu esteja certo. Uma boa pessoa consegue colher bons frutos até de pequenos erros, digamos assim. Que foi no seu caso. Então, saiba que quem for uma boa pessoa consegue colher frutos de várias coisas. E uma parte interessante também que eu pensei foi que o que você queria transmitir foi transmitido. E melhor ainda, qual que é o erro? Todo mundo ficou sabendo das lombadas. E qual que é a velocidade certa? 50 km por hora. Bom, é isso Tá aí. vendo? Tira um zero, gente, ninguém erra. Tá vendo? Não tem ninguém que não sabe. Exatamente isso. Gravou de alguma certa forma, né? Vai obedecendo o limite aí de 50, até não onde for 60, vai no 50 e não tem erro, gente. É isso melhor aí. Melhor pra baixo do que pra cima, porque pra cima você toma multa. É isso aí. Toma. E aí eu queria entrar numa parte mais pessoal, que é sobre a Carla no jornalismo. Eu sei que não tem como desvincular o profissional do pessoal, óbvio, você é a mesma pessoa. O dia que você tá triste, você tá triste. O dia que você tá feliz, não tem como. A gente pode ser profissional, tem uma postura profissional. Mas você não desvincula os problemas da sua casa ou as glórias que estão acontecendo na sua vida. E aí eu queria saber como é pra você chegar onde você chegou, ser uma editora-chefe numa emissora gigante, e como foi o seu caminho
se você pudesse explicar como foi o seu caminho dentro do jornalismo até chegar onde você está hoje. Eu sempre pensei uma coisa: esteja pronta para quando aparecer a oportunidade, né? Então, se eu era estudante, eu sempre estava tentando me preparar para de repente enxergar uma pauta ali, uma reportagem em outro lugar, porque eu sei que a porta de entrada onde eu queria estar, né, numa emissora de televisão, seria na produção. E a produção nada mais é do que você enxergar pauta, enxergar reportagem, enxergar uma oportunidade ali de matéria no cotidiano das pessoas, né? Então eu sempre queria estar preparada para um próximo passo. Consegui a vaga na produção, consegui o estágio, então eu tentava me preparar para uma outra oportunidade. Fazia minha pauta, então eu via como que o repórter trabalhava aquela pauta, lia o texto dele e já elaborava mais ou menos como que seria o meu texto. Consegui uma chance na reportagem, aí eu já começava a tentar enxergar na reportagem editada. Ia lá pra ilha, trocava uma ideia com o editor, né? Tentava me preparar para o próximo passo. Porque quando surgia a oportunidade, e as oportunidades aparecem no momento em que você menos espera, você tem que estar pronto. Né? Pronto a gente nunca vai estar, a gente tá sempre em formação. Mas você tem que falar, não, eu assumo, eu acho que o mínimo eu consigo fazer, né? Eu dou conta. Então eu sempre tentei pensar dessa forma, né? Se surgir oportunidade, será que eu consigo fazer pelo menos o básico para ir caminhando por ali e explorando mais esse potencial e aprendendo um pouco mais com o pessoal dessa nova área, dessa nova vaga? E eu acho que dessa forma eu fui crescendo, as oportunidades foram aparecendo, foram enxergando em mim uma pessoa que tinha possibilidade de assumir aquela vaga, aquela chance, e assim eu fui chegando até onde eu cheguei, que é editora-chefe e apresentadora, acumulando as duas funções. É muito corrido. Eu falo que é corrido, mas vocês não têm ideia de como é corrido. Só quem tá com a gente ali no dia a dia sabe que às vezes não dá tempo assim, sabe? Às vezes eu tô maquiando e fazendo reunião de pauta aqui na videochamada, online, e eu tô aqui conversando com a minha chefe de redação e já tô escrevendo a chamada. Então você tem que ser multitarefa. É um espaço de tempo muito curto pra gente preparar um jornal que a gente faz questão de todos os dias estar tão quentinho quanto o prato que tá na sua mesa ali pra você almoçar. Quente em que sentido? Eu não quero reproduzir tudo que entrou no Jornal da Manhã. É fácil pra mim pegar todo aquele conteúdo e falar tudo de novo pra quem vai assistir. A gente sabe que a audiência é rotativa. Muitas coisas as pessoas não viram de manhã, vão ver na hora do almoço. O que for essencial de ser falado, a gente fala novamente com outras palavras, de outra forma, talvez de manhã entrou numa reportagem, à tarde entra num link. Mas a gente quer entregar um material novo, que aconteceu pela manhã, e a gente quer entregar tudo muito bem apurado, checado, bem embalado para entregar pro telespectador. E é corrido. E dessa forma a gente tem que estar pronto para assumir essa responsabilidade, para fazer a gestão da equipe, para passar segurança para todo mundo e para ser claro na comunicação, que às vezes a gente não tem chance de falar 2, 3 vezes, né? Tem que ser objetivo nisso. E acho que assim eu fui crescendo e tento promover o crescimento de quem está junto comigo também, né? Ajudando, ensinando, compartilhando e sempre aberta às opiniões. Porque eu acho que isso é muito importante também, tanto para mim como jornalista, para qualquer profissional, nunca se fechar para as opiniões, para as críticas principalmente, que as críticas construtivas e as críticas que às vezes até ofendem, entristecem, valem para reflexão, né? Porque eu acho que é dessa forma que você vai ter uma autoavaliação ali do seu trabalho, vai filtrando o que vai te fazer crescer, o que de repente você pode deixar um pouquinho de lado, né? Porque vai te magoar, mas trabalhando tudo isso para você crescer, evoluir e sempre dando um próximo passo. Acho que foi o Felipe Tito, eu assisto bastante podcast, gosto muito, e acho ele um cara sensacional, um visionário, tanto é que ele virou um Shark, né, agora do Shark Tank. Então o cara tem muito dinheiro, e ninguém tem muito dinheiro à toa. O cara tem experiência, né? O cara tem inteligência no que ele faz, ele é muito inteligente para negócio. E ele fala sobre isso que as pessoas costumam chamar de sorte, o que você tava falando de oportunidade. E aí ele definiu sorte, eu não tenho certeza se foi ele, mas eu tenho 90% de certeza que foi. Se não foi, desculpa aí quem falou a frase, mas é uma reflexão muito legal, que é: a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Foi exatamente o que você falou, só para fazer um link sintético das ideias. Exato. Que é isso. Para você ter sorte, as pessoas podem falar que cara é sortudo, mas não é à toa. O cara se preparou e a oportunidade surgiu, ele abraçou, e você, no caso, a Carla sempre pegou as oportunidades, e hoje editora-chefe e apresentadora do FN1. A sorte é pra todo mundo, né? O sol nasce pra todos, né? Mas ali quem tá pronto, né? Pra esses raios.
E é o que a gente fala também toda semana, muita gente reclama. Nós temos toda terça-feira no FN1 o quadro Sua Chance, né? Para falar sobre mercado de trabalho, direitos do trabalhador, as áreas que estão em alta, né? E aí, muitas vezes, tem reclamações, assim, de pessoas que estão em busca de emprego e falam assim, mas não dão oportunidade para quem não tem experiência. Assim, o empregador, ele pode querer experiência, mas se ele tá ali, ó, num hall de candidatos com experiências, aí ele busca referências, nenhum daqueles candidatos que já veio com vícios de outras empresas, de outras experiências, atende aos pré-requisitos, mas tem um cara ali que nunca trabalhou, ele tem a chance de formar essa pessoa, e essa pessoa tá pronta para aquela oportunidade como? Com cursos de qualificação, buscando ali, ó, uma bagagem para encarar aquela função, preparado para aquela função. Não importa se ele tem experiência de trabalho na CLT ou não, mas ele se preparou para aquilo de outra forma. Então não significa apenas você ter experiência, né? Você não precisa ser um produtor para você conseguir uma vaga na produção. Você não precisa ser um repórter para conseguir uma vaga na reportagem. Você já estava pesquisando sobre aquilo? Você não precisa ser um corretor para você conseguir uma vaga numa imobiliária, né? Você já estudou sobre persuasão, sobre mercado de trabalho, sobre psicologia do consumidor? Estuda, né? Perfeito. Isso vai muito de encontro que a gente contratou. Na verdade, a gente tinha 3 vagas abertas para contratar colaboradores para o nosso atendimento. E uma para a área de desenvolvimento, que era uma pessoa para ajudar o Kaique. Fora as pessoas que já ajudam, mais uma pessoa para ser auxiliar mesmo do Kaique, para trabalhar junto com ele, que é o nosso líder de desenvolvimento. E aí, chegaram diversos currículos e a gente foi fazendo entrevista. Chegou num ponto que a gente não tinha vaga para estágio. A gente não tinha. Eram 3 vagas para Sênior, vamos dizer assim. Funcionários efetivados. E aí chegou num ponto que a gente tinha mais certeza que a gente queria contar com 2 estagiários, que foram meninos que vieram da faculdade e queriam um estágio, porque a carga horária ia ser menor, que eles poderiam estudar no período da tarde, do que contratar as outras pessoas que vieram. Isso que você falou é muito verdade sobre o empregador. Tinha diversos currículos, mas o currículo desses 2 estagiários, que hoje fazem parte da nossa equipe, era muito melhor que o dos outros. E eles não tinham experiência profissional. Um tinha 2 meses de experiência e o outro tinha acabado de entrar num estágio que não tinha nada a ver com a área dele. E aí quando a gente pegou o currículo, gostou, falou, cara, a gente gosta muito, a gente trabalha como a gente trabalha com internet, com inovação, a gente gosta muito do perfil jovem. A média de idade da nossa empresa deve dar uns 26 anos, ou menos. Principalmente agora que os meninos entraram, não tem 18, o outro 19, jogou a média lá pra baixo. Mas isso é muito bacana e eu acho que é a tendência do mercado. Pois é, currículo não é só a experiência de trabalho, né? Mas como que você se preparou para aquela vaga que você está se candidatando, né? Exato. E é muito, muito legal ver eles hoje aqui. E eles, cara, eles trouxeram um gás, uma energia. Assim, o Felipe, que é o menino que está estagiando comigo, que está me ajudando na parte de criação de conteúdo, o Instagram, marketing e tal. O que ele tem de energia, assim, ele é meio disperso às vezes. Ele é muito focado, só que às vezes ele dá uma dispersada porque ele faz as coisas muito rápido e fica, que mais? E aí, às vezes ele fica me enchendo o saco no bom sentido. Igor, terminei, o que eu faço? Eu falo, cara, não tava preparado pra você ter terminado isso tão rápido. Você não terminou não, me manda aqui pra eu ver. Essa geração é ansiosa, e aí ele né? me manda, eu falo, cara, tá excelente isso aqui. Olha que legal. Felipe, então faz isso. E eu o tempo todo passando função nova pra ele, porque eu faço um planejamento do dia pra ele, chega, sei lá, 2 horas antes dele ir embora, ele já terminou o que ele tinha que fazer. Eu falo, cara, não é possível isso. Esses dias ele fez um relatório inteiro do nosso sistema. Nosso sistema tem, sei lá, 60 menus. É muita coisa, cara. Muita coisa. Em 3 horas. Eu falei, cara, você não fez um relatório em 3 horas, não é possível. Aí ele me entregou. Eu falei, Felipe, não tá perfeito, mas esse relatório passa. Então faz isso aqui agora. Então, é querer, estar disposto e agarrar a oportunidade. Que é o que eles têm feito. Os 2 são muito bons. É que o Felipe tá comigo, então eu tenho mais acesso. Mas o Pedro que tá com o Kaique, cara, eles são muito bons, muito proativos e eu acredito que a gente fez uma escolha boa, uma escolha certa. E pra você que já tá aqui há 10 anos e esse menino que tá aqui há pouco tempo, é bom pra você também, porque ele também agrega, né? Ele traz, assim, o gás que você falou, a mente aberta, porque a gente já tá, às vezes, com um olhar tão viciado, engessado, que a gente não encontra outros caminhos. Como é que você fez esse relatório? Ah, fiz assim, assim, assim.
puxa, por que eu não pensei em fazer desse jeito antes? Não é? Então você tá ali como um líder, como um gestor, com a mente aberta pra quem tá chegando agora e não ignorando, é só um estagiário, produtora, começou ontem. Cara, olha bem nos olhos dessa pessoa e fala assim, mas por que você tá me propondo desse jeito? Hoje uma produtora nossa, né, ela é super novinha, mas puxa vida, a menina é muito competente, ela faz as coisas com um jeitinho que ela resolve assim. Eu falo, como que você fez isso? Baixinha, pequenininha, mas é um furacão na produção. Hoje ela chegou pra mim assim, você não vai fazer link disso? Eu falei, eu vou sim. Foi persuasiva só com essa pergunta, não é? Persuasão, foi bom pra ela e bom pra mim, que eu resolvi o problema dela da pauta e resolvi o meu problema de abre do jornal. E no fim, poxa vida, deu muita repercussão na rede social, a pauta que ela tava me propondo. Mas eu falei assim, se essa menina que chegou agora tá desafiando, tá provocando desse jeito, eu falei, eu acho que ela tem razão e a gente tem que estar aberto a isso, né? Não é porque nós estamos ali experientes há tantos anos no mercado que só a gente tem razão, né? Sim. É a história da legenda, Dani. Da legenda. Eu pedi pra ele fazer um corte do podcast. Assim, faz o corte, eu faço mais ou menos desse jeito. Segue mais ou menos a estrutura, mas fica à vontade. Aí ele falou assim, terminei. Eu fui lá ver. Falei, o que é isso? Não, eu tô colocando legenda. É que legenda, ele é bom, né, legenda? Falei, mas legenda? Mas não tem legenda nos cortes. Eu falei, não, mas é bom ter legenda. Aí o Igor olhou assim e falou assim, cara, é bom mesmo ter legenda, faz as pessoas prestarem mais atenção. Eu falei, exatamente. Aí eu comentei com o Igor depois. Eu literalmente não pedi pra ele fazer legenda. Eu Ele nem perguntou pensei pra em mim, fazer legenda. Igor, você pediu pra ele pôr legenda? Eu falei, não. Então onde que ele surgiu? Ele falou, fez a mais. Pois Ele terminou o corte, não tinha mais o que fazer, ele foi procurar atrás de Só alguma dessa coisa. semana dá pra pontuar diversas coisas que ele fez. Eu vou pontuar só mais uma. Sim. Pra gente prosseguir, que foi sobre memes. Todo sábado a gente posta um meme do mercado imobiliário. E é difícil achar, porque o mercado imobiliário é muito sério. Então, assim, a gente tenta levar a nossa cultura, que é uma cultura mais contraída, pra tirar um pouco do peso. Todo mundo já tá cansado de seriedade todos os dias. A gente já trabalha com seriedade. No sábado, ali depois do almoço, que é geralmente quando o corretor para, cara, vai rir, vai ficar com a sua família, vai ver algo mais leve. Então, no sábado, ao meio-dia, a gente posta sempre um meme imobiliário. E eu falei pro Felipe, eu já postei 5, tenho mais uns 2, 3 programados aqui, mas eu não sei mais o que postar, porque eu procuro referência. Ele começou a me mandar um monte. Ele mandou umas 20, Carlos, sem brincadeira. Olha uns só. 20 memes. Eu falei, mano, onde você tirou isso aqui? Eu, cara, referência. Eu fui pegando os memes mais antigos que eu já vi, os memes que eu gosto, e tentei trazer pro mercado imobiliário algumas coisas da minha cabeça. Eu falei, cara, ficou excelente isso aqui. E aí eu falei, então agora você vai fazer a arte desse meme pra mim. Faz aí. E ele fez. E já tá tudo pronto. Já tá pronto. E o legal que eu vejo é que não é específico do Felipe, pra dar o nome aos bois, digamos assim. É desse público jovem. Eu espero que tenha mais disso, dessas pessoas que trazem energia, que não tem medo de falar, Daniel, eu acho que isso não é assim, ou Igor, também não. Mas sempre trazendo uma alternativa, né? Então, eu fico feliz. Eu sou jovem, mas eu não tenho toda essa energia e quero ter, tô desenvolvendo. Mas esse, como estagiário, é fascinante, a energia que tem, e é magnífico. Às vezes a gente precisa dar uma direcionada, porque às vezes a energia acaba atrapalhando, é muita mesmo. Às vezes eu falo, Felipe, tá exagerando. Dá uma segurada. Manda no Skype. Felipe, hoje eu falei pra ele, Felipe, tá exagerando, tá falando muito. Aí ele, não, beleza. Aí dá uma diminuída, e aí vai retomando, daqui a pouco quando tá de novo, Felipe, tá muito. Aí volta. Faz parte da formação, né? Faz parte. E eu fiquei curioso na pergunta que eu tô tentando fazer um pouquinho atrás agora. Qual que é a sensação, Carla? De olhar aquela menina lá de 9 anos de idade, com timidez, tudo, e ver a mulher que ela se tornou hoje. Sabe que eu me enxergo em muitos momentos como aquela menina? Hoje em dia, tem hora assim que eu tô no jornal, aí eu paro ali, de repente tá rolando uma reportagem, assim, eu olho tudo que tá acontecendo e falo, cara, que sorte de poder brincar com isso todo dia. Mas brincar no bom sentido. Porque assim, quando eu era menina, de 9 anos, 10 anos, era uma brincadeira, era um hobby, virou um compromisso. E hoje em dia é um trabalho e é um compromisso com o público, com a verdade, né? É um compromisso ético mesmo com a minha profissão e com a classe dos jornalistas. Mas assim, eu levo bem a sério aquele ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia, né? É prazeroso, né? E é um privilégio você poder trabalhar com o que você gosta, com o que você vê importância ali para a comunidade, para a sociedade, né? Então tem dia que eu volto para casa, eu falo, puxa vida, né? Mais um dia eu pude fazer o que eu gosto, né? E o prazer de hoje é o mesmo prazer que eu sentia de quando eu era criança, de quando eu era adolescente fazendo isso.
E aí, nos dias que eu falo assim, puxa, hoje eu não dei meu 100%, não tava legal, podia fazer mais, tava meio distraída, tava preocupada com alguma coisa de casa, tava meio descontente. Eu falo, poxa, mas e a trajetória daquela menina, daquela estudante que fez teatro, que fez estágio? E o meu compromisso com ela? Né? Eu já tive pessoas na minha vida, né, que falaram assim, não faz jornalismo, telejornalismo não, vai pra assessoria de imprensa, é mais sossegado, às vezes você tem feriado, você tem final de semana, sossegado entre aspas, né, porque você que é assessor de imprensa sabe como que é, tem suas buchas também, né, seus desafios aí no trabalho, na empresa, né, no ambiente corporativo, mas parte pra outra área, eu falo assim, mas e aquela menina que sonhou? E aquela menina que foi a pé pro estágio? E aquela menina que batalhou por uma vaga? Eu vou honrar aquela menina. Né? Então, assim, isso que me motiva no dia seguinte voltar e dar o meu melhor. E conseguir chegar a 80%, 90%, em alguns dias, os melhores dias, uns 100%. E pra essa menina, qual que foi a maior realização profissional? Maior realização é um pouquinho de ego misturado com a mensagem que eu passei. Recentemente, na pandemia, né, a gente se viu muito desafiado para continuar fazendo jornalismo, né, preenchendo aquele fade que a gente fala, que é o espaço que a gente tem para o jornal, levando informação de qualidade, bem apurada, com várias entrevistas. E eu sou editora-chefe, apresentadora, mas eu sou apaixonada pela reportagem, né? Eu gosto disso, de olhar no olho, de estar no mesmo ambiente que a pessoa, de fazer perguntas. Eu fiz um montão de perguntas para vocês, né? É a curiosidade, né? É do jornalista isso, do comunicador. E aí, durante a pandemia, veio a possibilidade da gente fazer as entrevistas por vídeo. A gente mandava um roteiro de perguntas, ou fazia por Meet, por aplicativo, né, por Skype, né? E aí eu falei assim pro meu gerente, falei assim, vou fazer uma série, né? Mas série sobre o quê? Eu falei, uma série sobre a humanização dos profissionais que estão aí na área da saúde, né? Como que você vai fazer? Mas você tem um jornal pra fechar? Vou fazer de casa. Tá, vamos ver como é que vai ser isso. E eu sabia que os profissionais da área da saúde, no começo da pandemia, eles estavam sendo hostilizados, né? Como assim, o vírus ambulante. Pô, você saía do hospital, você ia pegar ônibus, você ia comprar um lanche, você ia no mercado, né? Aquele cara ali de branco, ele vai levar coronavírus pra todo lado, né? Então, assim, eles estavam sendo muito hostilizados, estava sendo complicado pra eles. Eles, às vezes, eles se distanciavam da família, né? Pra poder trabalhar e prestar aquele serviço. Eles tinham medo, eles tinham incerteza, não tinha protocolo ainda, né? Pra seguir. Falei, eu vou fazer, então, uma série entrevistando essas pessoas. Vou botar meu celular na minha sala de TV, colocar meu filho e meu marido lá no quarto e vou gravar as cabeças dessa série. Mandei um roteiro para os entrevistados junto com meus produtores. Eles gravaram também as respostas. Participei do roteiro, das entrevistas, da edição e fizemos a série Humanizar. Com uma mensagem: vamos humanizar esse profissional. Ele também tem família, ele também tem medo, ele também tem incerteza, mas ele tá ali, dando a vida por você, que tá indo para o hospital com a doença, com a suspeita da Covid. Né? Vamos ter empatia com essas pessoas, coloque-se no lugar deles. A mensagem era totalmente positiva naquele momento de muita hostilidade e falta de empatia. E aí a gente fez essa série, me juntei com minha produtora, com o meu editor Caíto Martiri, que pega as minhas ideias um pouco malucas de vez em quando e transforma na edição, que é apaixonante quando a gente vê tudo aquilo ali pronto, empacotado. Colocamos no ar aqui e vendemos para outras afiliadas. Foram mais de 11 afiliadas no Brasil todo que exibiram a nossa série. Às vezes é difícil a gente exibir uma reportagem nossa na rede, numa afiliada. Mas 11 exibiram 3 dias de série. 3 dias seguidos. Inclusive no Brasil TV, para o Brasil inteiro assistir. E, poxa vida, eu me vi tão realizada naquele momento por estar vendo uma reportagem minha, que há muitos anos eu não fazia reportagem, sendo exibida para o Brasil todo, em vários estados aqui, né, do nosso país, e levando uma mensagem positiva, né? Então essa é a minha realização mais recente. Estar na reportagem, estar no país todo e estar também com uma mensagem positiva. E humanizar. E humanizar, que é tão importante hoje, né? Uma mensagem de empatia que falta ainda mesmo depois da pandemia. Ainda estamos na pandemia, né? Sim. Mesmo depois de todo esse sofrimento, tantas perdas. Mas tá acabando, espero eu. Tá sim. Deus quiser. E aí, Carla, eu queria que você tentasse definir o que é sucesso para Carla. Sucesso é conquistar o respeito, eu acredito. Eu ser convidada para uma entrevista, vocês estarem dispostos a me ouvir pelo meu trabalho, pelo que eu faço, acreditarem naquilo que eu tô falando, é sinal que vocês respeitam o meu trabalho.
Então, eu acredito que isso é sucesso. E não só para um jornalista. Sucesso é o corretor ter a indicação dele para um outro cliente, para um amigo daquele cliente. Sucesso é, de repente, o desenvolvedor ter o produto que ele fez ali para a internet, para o site, funcionando, né? E, de repente, conseguir essa indicação também. É ter o respeito, né, pelo seu trabalho. Eu acho que isso é sucesso. Não é ter apenas visibilidade, ser conhecido, ter dinheiro, fama, glamour, né? Mas é ter o seu trabalho respeitado, que só isso vai garantir o seu emprego, né, a sua credibilidade, e você vai deitar no travesseiro e ter um sono tranquilo, né? Inclusive, quem tem filho sabe o quanto nosso nome é importante para os nossos filhos, para os nossos parentes, né? E você ser respeitado ali pela sociedade, né? As pessoas que são seu público-alvo, faz com que seus parentes tenham orgulho de você. E aí, isso na questão do Daniel perguntou sobre como é olhar pra trás, né? E ver aquela criança como que chegou. E na verdade, sua realização profissional. Qual a sua maior realização profissional? E na verdade, eu me confundi. O Daniel não perguntou sobre isso de olhar pra trás. Ele perguntou a sua maior realização profissional e você citou que foi a série que foi exibida e que você teve um mau trabalho pra fazer. E eu nem imagino como seja a sensação, mas que legal. E parabéns por isso. E realmente foi um momento muito, muito complicado. Eu tenho alguns amigos médicos, um dos meus melhores amigos é médico e estava na frente da Covid em Londrina. E assim, eu não vejo ele desde que a pandemia começou. Ele não veio mais pra Prudente. E ele não veio no meu aniversário. Eu avisei pra ele 3 meses antes, que meu aniversário foi semana passada, e tal. Ele falou, cara, eu vou tentar dar um jeito de ir, mas eu acho que eu não vou conseguir. E eles sofreram muito. E esse papel que você cumpriu, com certeza é de se orgulhar muito. Mas eu queria saber qual o sentimento de você olhar pra trás. E aí não precisa ser só pra menina. Antes disso, se você já sonhava em chegar onde você chegou, e qual é o sentimento mesmo que você tem em relação a olhar pra trás e falar, cara, nossa, hoje eu sou uma profissional respeitada, atingi um sucesso, entre aspas. Isso mesmo. Eu penso muito nos meus pais, porque a gente sabe que eles investem em nós, né? Não só dinheiro, mas expectativas, né? Investem na sua educação. Quando você vira mãe, né, ou pai, você cria muita expectativa diante do filho, né? Não só que ele seja um profissional de sucesso, de respeito, mas que ele seja um bom cidadão, né? Então, quando eu olho para trás, eu penso nos meus pais, em como eles olham para mim, né? E aí, pensar que todo dia eu chego em casa e minha mãe sorri pra mim, assistiu o jornal, ficou orgulhosa, meu pai ficou contente, conta que ele é meu pai, né? Manda um link pros amigos, né? Neles que eu penso, né? Que eles se sintam orgulhosos e que eles entendam que aquele investimento de tempo, de dinheiro, de educação, muitas vezes abrindo mão de coisas pra eles, para que eles pudessem se dedicar a mim, né? Valeu a pena. Todo o amor valeu a pena. Exatamente, é amor, né? É isso. E aí, a gente vai chegando no fim do podcast. Não gosto muito dessa parte, não. Porque a gente adora fazer isso aqui. Dá um trabalhão, como você viu. A hora que você chegou, a gente tava terminando de organizar as coisas ainda. E hoje, como eu expliquei pra você, a nossa equipe, que geralmente tá aqui pra ajudar a gente, tinha prova na faculdade. Eu falei, cara, vai embora daqui, a gente dá um jeito. Mas tem uma pergunta que acho que você viu no roteiro, que chama Pergunta Matadora. Eu gostaria que você fizesse. Você quer que eu faça dessa vez, cara? É que você é mais jornalístico do que eu, né? Você fez? Sou nada, meu. Não sou nada jornalístico. Zero. Vocês estão me deixando ansiosa, gente. Tá nada, modéstia. Mas é brincadeira, é uma brincadeira porque a gente não sabia como chamar essa pergunta, porque não tem como definir. Mas é uma pergunta simples, porém a gente colocou esse nome porque ficou legal. A gente ficou legal pra nós dois, a gente acha, e os convidados sempre dão risada depois que eles escutam. Então, peraí, de tomar água. Pode tomar água. E fica... Morrer hidratado, ó. Pelo menos se você morrer, você morreu hidratado. Não vai ser de sede. Não, ela tem um filho pequeno, cara. A gente não pode tá morrer. me esperando, gente. Exceção. Vai sair livre dessa vez por causa do seu filho, hein? Que é assim, suponhamos que a pessoa que vai assistir o nosso podcast, ela não tem 1 hora, 1h30. É muito difícil você ter 1h30 pra ficar assistindo um episódio de algo ou um podcast inteiro. Então,
eu queria que você tentasse resumir a mensagem que você gostaria de passar. Assim, cara, se você não tiver 1h30 para assistir o nosso podcast, esses 5 minutos aqui, pelo menos, eu gostaria que você ouvisse. 5 minutos. Vamos lá. Bom, esse podcast tratou sobre seu comportamento no mercado de trabalho, diante do seu público-alvo, sobre persuasão, manipulação, ética, conhecer o seu público-alvo, conhecer o perfil do seu cliente, da pessoa com quem você quer se comunicar, como se comunicar de forma clara e como trabalhar você como pessoa e como profissional, o autoconhecimento, as técnicas, as formas de você evoluir na sua profissão e estar preparado para o próximo passo, porque a gente sabe que as oportunidades aparecem, elas existem. E como é que você vai ser aquela pessoa que vai conquistar essa oportunidade, que vai conquistar aquela venda? Então é disso que trata esse podcast. E falar um pouquinho sobre carreira, como eu cheguei até aqui e como eu encarei também o meme dos 500 km por hora. Eu acho que dessa vez quem morreu foi a gente, porque a gente só nos atentou que ela é uma grande jornalista e ela consegue fazer isso muito bem. Parabéns. Foi a gente que morreu. E aí, Dani? Não acho que ela precise, mas tá bom, tá autorizado. Vai, fala em você agora. Você passou? Então você tem 5 minutos de merchan ou qualquer coisa que você quer falar pra pessoa. Eu acho que eu não preciso dizer isso. Aquela câmera é de você e você já conhece muito bem. Se você quiser falar olhando pro público, sinta-se à vontade. Instagram, você disse que você cresceu bastante seguidores por causa do meme, né? Quiser falar pra crescer mais alguns. Vamos lá então, é com você, hein? Você já me segue no Instagram? E eu já faço um aviso, inclusive. O meu Instagram é o Carla Moreno Jornalista. Lá você vai encontrar a jornalista Carla Moreno. É lá que o nosso papo continua. Depois do meio-dia, depois da FN1, depois da hora do almoço. Recebo sugestões de reportagens, desabafos sobre alguns assuntos que rolaram no jornal, sobre alguns momentos em que a gente engasga no jornal, momentos engraçados como esse que falhou minha voz, né? Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos trocar ideia, posto os looks que a mulherada tem adorado, fala onde eu comprei, mas só no Instagram, porque a gente não pode fazer propaganda também. Sem parcerias comerciais, porque o jornalismo não permite, a gente tem que ser imparcial e a gente pode vir a qualquer momento a falar sobre qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer, então, de repente, esfera do governo. Infelizmente não posso fazer parcerias, mas posso conversar com você a qualquer momento. É lá, no Carla Moreno Jornalista, no Instagram, que a nossa conversa sempre continua. Faço questão de responder todos os comentários, todas as mensagens com respeito, com carinho que você traz até mim na sua mensagem. Perfeito. E aí, mais uma vez, quero te agradecer, Carla. Muito obrigado mesmo por você ter vindo. Foi incrível o bate-papo com você. Você, assim, você já deve ter escutado isso, mas você é uma mulher incrível, inteligentíssima. Dá pra ver só de ouvir você falar o quanto você se dedica, o quanto você estuda, o quanto você dedicou tempo e empenho na sua carreira. Então, tudo que você conquistou não é à toa. Não foi sorte. Não foi sorte. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. E a gente vai deixar o link do Instagram da Carla Instagram dela aqui embaixo. Pra que fique mais fácil pra você clicar, porque às vezes, vai lá e escreve errado o nome. Se bem que o seu nome é fácil, do jeito que se fala é o jeito que se escreve. Sim. Mas a gente vai deixar aqui embaixo. Valeu. Pra ficar mais fácil. Às vezes a pessoa tá com preguiça, a gente facilita. É isso aí, clica aí e a gente conversa um pouquinho mais lá. Então, muito obrigado, Carla. E muito obrigado a vocês. Sejam bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.